te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, vem e toma seu lugar aqui, vem e toma teu lugar aqui, vem e toma teu lugar aqui, vem e toma teu lugar aqui, Rei dos Reis, Rei dos Reis, te adoramos, vem e toma teu lugar aqui, vem e toma teu lugar aqui, vem e toma teu lugar aqui, vem e toma teu lugar aqui. Sim, Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja querida, igreja virtual. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos assistindo, está ligando agora suas redes sociais, se encontrando conosco aqui nessa noite. Vem, permita que o Senhor tome o lugar dele aí na tua casa, no teu coração. Permita que ele toque o teu coração de uma maneira diferente, de uma maneira especial, para que nós possamos dar início à nossa reunião. Já quero te convidar a estar de pé juntamente comigo aqui, fazendo esse movimento de fé, esse exercício da fé. Nós vamos abrir a nossa campanha de terça-feira, né? Dia de hoje, terça-feira, vamos continuar a nossa campanha da cruz, as obras da cruz. Quero convidar você a abrir teu livro, tua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Quero ler com você Coríntios, capítulo 1, verso 26. Diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Quantos dizem amém? Interessante esse texto. Paulo começa dizendo: irmãos, considerem a vocação de cada um de vocês. Como é importante eu e você valorizarmos aquilo que Deus já entregou, já colocou, já dispôs para cada um de nós, em nossos corações, nas nossas mentes,
aquilo que Deus colocou como uma vocação natural. E ele diz que Deus escolheu, chamou, não segundo a sabedoria humana, segundo a força do homem, segundo o poder humano, mas tudo Deus faz segundo a força dele. Deus não divide a glória dele. Deus não permite que o homem possa querer se elevar mais do que a presença dele. Por isso que Deus nos leva a esse relacionamento de dependência dele, querendo declarar que o poder vem dele, a glória dele, a manifestação do poder vem de Deus, que é para que nenhum de nós puxe a glória para si próprio. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que é importante que eu e você nos diminuamos diante do Senhor. É importante que eu me diminua diante da presença do Senhor e que Ele cresça, que o poder dele seja exaltado, que a glória do Senhor se torne manifesta através das nossas vidas, através do nosso louvor, através do nosso cântico, através da expressão da palavra de Deus, através da minha conduta espiritual, quando eu trato com pessoas, quando eu lido com os meus negócios, com as circunstâncias da minha vida, quando eu trato com as pessoas, com as mais íntimas, com as menos íntimas, com aquelas que eu estou conhecendo agora. Como é importante nós sermos simples e humildes e deixarmos e permitirmos a nossa vocação natural, deixar a glória de Deus se manifestar através das nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que por muitas vezes você faz as coisas na tua força, na força humana, na tua inteligência, segundo a tua capacidade? E Deus está nos convidando, nos desafiando a ter um estilo de vida diferente, onde o poder dele e a glória dele se manifestem nas nossas vidas. Ainda que as pessoas pensam que somos incapazes, frágeis, Deus vai fazer com que a força, a glória dele possa prevalecer nas nossas vidas. Quantos dizem amém? Vamos orar para que isso aconteça através da palavra dele nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, coloca a mão no teu peito, você que está de pé em casa, coloque a mão no seu peito, feche teus olhos. Pai, nós oramos colocando a igreja diante do Senhor. Ó Deus, nós que aqui estamos, ó Deus, em nome de Jesus, na tua casa, e também todos aqueles que estão em casa, nos ouvindo, assistindo, através das redes sociais, ó Deus, a manifestação do teu poder, a glória, ó Deus, da tua obra, a manifestação da obra da cruz, aquilo que o Senhor fez para cada um de nós. Senhor, nós acabamos de passar, ó Deus, pela Páscoa, ainda estamos, ó Deus, tabernaculando com o Senhor. Nós queremos buscar essa intimidade do Senhor, queremos, Deus, viver na tua presença, ouvindo a tua voz, entendendo teus planos, teus propósitos, porque eles jamais serão mudados, jamais serão alterados, Senhor, nas nossas vidas, em cada casa, em cada lar, em cada família. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que venha a manifestação sobrenatural do teu poder, a manifestação da tua glória, ó Deus, em nome de Jesus, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em cada lar, em cada família. Visita as nossas casas agora, Senhor, com a tua unção. Visita-nos, Deus, com o teu poder. Manifesta a tua glória, porque essa noite é noite de cura, porque essa noite é noite de libertação, porque essa noite é uma noite de restauração de vidas. Eu proclamo isso em nome de Jesus, porque nós te adoramos, porque nós nos rendemos ao Senhor e nós te convidamos, ó Pai. Vem e toma o teu lugar aqui nas nossas vidas. Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Vem e toma o teu lugar, em nome de Jesus. Vem forte, igreja. Louve o Senhor aí na sua casa. Toma o teu lugar aqui. Mais forte, igreja.
Boa noite, amados do Senhor Jesus. Vamos começar a leitura da palavra. Abra a tua palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 até o 25, cumprindo a nossa campanha, o poder da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, eu quero ler do 18 até o 25. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Diga amém. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deixa eu ver nessa versão aqui. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Próximo verso. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Somente até aí. Fecha teus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus eu oro, colocando a igreja diante do Senhor, cada irmão, cada irmã, cada casa, cada lar, cada família. Alcança-nos, Senhor, na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, vem com o teu poder sobre nós, vem com o poder da crucificação sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre este povo que se chama pelo teu nome, ó Deus, porque essa noite é noite de cura, essa noite é noite de restauração, esta noite é noite de libertação em nossas vidas, em cada casa, em cada lar, em cada família. Eu profetizo um tempo de liberdade em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Bom, essa noite eu quero trazer uma palavra de compreensão, de entendimento, para que possamos ter a revelação do que a cruz traz sobre nossas vidas, o poder de Deus que é revelado através da cruz para as nossas vidas. E é importante que eu e você tenhamos esse entendimento, esse discernimento, não só por aprender, mas para conquistar e viver o reino de Deus, o poder de Deus. E eu já quero começar fazendo uma pergunta: será loucura ou poder de Deus a mensagem da cruz? É um tema bem chamativo, é um tema bem atraente, é um tema que traz muitas dúvidas. Será que os crentes são loucos ou realmente a palavra de Deus, o poder de Deus, a mensagem de Deus é a manifestação da glória do poder de Deus? E eu quero dizer que a obra da cruz não pode ser vista nem compreendida na ótica humana. Nós não podemos olhar para esta obra, ainda que você conheça os textos, as referências que te levam até a cruz. Não é sábio, não é inteligente olhar ou ler a palavra de Deus, querer entender e viver a cruz com ótica humana, na racionalidade humana, com a razão humana, mas sim pela fé. É importante eu e você vivermos
termos a experiência com a obra da cruz, o entendimento da crucificação de Jesus, não pela razão, mas sim pela fé, pela compreensão, pela manifestação do poder de Deus. Ainda que pareça loucura para muitos, e parece para a grande maioria, na verdade, mas como está escrito, eu quero dizer, é poder, é a manifestação da glória de Deus, é a própria manifestação da visitação e do poder de Deus, quando nós nos remetemos até a cruz, até a obra da crucificação de Jesus. E conhecer esta obra te faz viver, experimentar o poder de Deus. E eu quero dizer que isto é o grande fato, na verdade é o fato transformador das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Amém. Paulo diz que Deus destruiu a sabedoria humana, Deus reduziu. Na verdade, Deus não destruiu no sentido de acabar com ela, mas Ele tirou a força da sabedoria humana para que as coisas loucas deste mundo se tornassem então sábias, poderosas, fortes, expressivas. E Cristo é a manifestação do poder de Deus. E ponto final. Porque é pela fé, é pelo crer que eu e você temos essa convicção e esse entendimento. Isso não se entende, não se compreende na simples razão, porque a palavra de Deus diz que Ele confundiu os sábios exatamente para isso, para que a sabedoria fosse manifesta através da fé, o que muitos chamam de bobagem, uns falam burrice, outros de loucura. Para nós, povo de Deus, sabemos que é a manifestação do poder de Deus e da glória de Deus. Amém? Agora, o que tem isso a ver com a minha vida e com a tua? Porque todo homem precisa conhecer o poder da cruz. Porque todo homem e toda mulher que professam a fé, que vivem a fé, precisam entender a manifestação e o poder de Deus na crucificação de Jesus Cristo, ou através da crucificação. E eu quero te dizer, é importante você entender primeiro o que é o pecado. O pecado é errar o alvo, não fazer aquilo que é correto, não fazer aquilo que deveria ser feito. Pecado não é algo tão assustador ou tão avassalador, é simplesmente não termos a realização daquilo que deveria ser feito, realizado de maneira coerente, correta, conforme os princípios da palavra de Deus, conforme o padrão perfeito daquele que nos criou. Como é simples entender isso. E lá no livro de Romanos, no capítulo 6, se puder projetar, por favor, Romanos capítulo 6, no verso 23, eu quero te mostrar porque eu e você precisamos passar pela cruz. Porque o resultado dos nossos pecados é a morte. Olha o que diz esse versículo: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo pecado, pode deixar o versículo aqui, por favor. Todo pecado que eu e você cometemos, todo erro, todo equívoco, todo engano, resulta para as nossas vidas em morte. Morte em algumas questões, morte em algumas situações, morte em algumas circunstâncias das nossas vidas. Mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos dizem amém? É importante você entender que ao mesmo tempo que o pecado te separa de Deus, te torna morto espiritualmente, o dom gratuito que vem da parte de Deus é a vida eterna. Então, quando eu estou aliançado com Cristo, através de Cristo, eu recebo o dom da vida, que é gratuito da parte de Deus para conosco. Quantos entendem e dizem amém? O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em
Cristo Jesus. E isso nos leva a passar pela cruz, ou seja, eu e você precisamos ir até esse lugar, precisamos ir na cruz para conquista, para conhecimento, para adquirirmos o poder da vida eterna. Amém? Como é importante eu e você entendermos isso, faz parte da vida do cristão. Por isso que nós celebramos tanto a Páscoa, que aconteceu agora no final de semana passado. Eu estou continuando essa campanha para você ter esse entendimento. Como é importante eu e você irmos até a cruz, entender o que Jesus conquistou para nós naquele lugar. Por que a obra da cruz é um marco, é um divisor de águas na vida de todo cristão, na minha e na tua? Não é diferente na vida de todos aqueles. Ainda que você esteja me ouvindo pela primeira vez e que não conheça Cristo Jesus, deixa eu te falar, você precisa ir até a cruz espiritualmente, ter entendimento da obra da cruz, daquilo que Jesus conquistou naquele lugar, para a minha vida e para a tua também, porque isso tem tudo a ver com as nossas vidas. Aliás, a minha vitória e a tua também estão diretamente ligadas à cruz e ao poder da obra da cruz. Amém? Entenda bem, veja no livro de Colossenses, nós vamos detalhar para você entender. Colossenses capítulo 2, eu quero ler com vocês a partir do 13. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne. A incircuncisão é a ausência de aliança. O circunciso, ele é aliançado, ele entrou debaixo da nova aliança, ou da última aliança em Cristo Jesus. O incircunciso ainda não entendeu, por isso não entrou debaixo dessa aliança, não conquistou o poder, a força dessa aliança sobre a sua vida. Por isso ele é incircunciso, ele ainda está morto nos seus pecados, porque ele não tem a compreensão, a revelação da palavra de Deus, que é o que eu quero que você tenha hoje, em nome de Jesus. Então vamos entender isso. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele, Jesus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Veja bem, encravando na cruz e despojando principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quantos dizem glória a Deus? Aleluia. Como é importante eu e você entendermos, ou seja, a minha e a tua vitória estão na obra de Cristo, na crucificação de Cristo. Entenda exatamente o que Ele fez por nós ao ser crucificado, porque isso tem a ver com a minha vida e com a tua. Vamos entender. Projeta para mim o verso 13 novamente, para nós darmos uma esmiuçada nisso. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, ou seja, pelo pecado, pelo erro, transgredindo as leis. Todo pecado, toda transgressão leva à morte espiritual. E aqui Paulo está falando para todos nós que no outro tempo estávamos mortos pelas nossas transgressões. Talvez você ainda, por falta de entendimento, esteja nesta situação, e pela falta de aliança, pela incircuncisão da vossa carne, você ainda não está permitindo a sua vida ser uma vida aliançada com o propósito, com a palavra de Deus, comprometida, envolvida com o processo da crucificação de Cristo. Você não tem a revelação, você não tem o entendimento, por isso você não consegue ser circunciso, aliançado com a palavra e com o reino de Deus. Que coisa forte! Jesus
vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Então a primeira coisa que aconteceu quando Jesus aceitou o desafio de subir ao madeiro e ser crucificado no meu e no teu lugar, Ele nos deu uma nova aliança, uma circuncisão, uma aliança a nova aliança no sangue que foi derramado, vertido na cruz a favor da igreja, a meu favor e a teu. O que mais que Ele fez para nós? Segunda coisa que Jesus fez: perdoou todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Acabou a cobrança. O mundo espiritual não pode te cobrar mais dos pecados, das suas fragilidades, dos seus enganos, equívocos, conscientes ou inconscientes. Por quê? Porque Jesus perdoou quando Ele decidiu subir ao madeiro e aceitar ser crucificado no meu e no teu lugar. O que mais aconteceu? Verso 14: cancelou o ato da crucificação, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que davam ou constavam de ordenanças, as quais nos eram prejudicial. Bom, vamos entender o que é isso. Escritas de dívida. Todo pecado autoriza o mundo espiritual a agir contra a tua vida, mas pelo poder da obra da crucificação, e isso é uma coisa espiritual, por isso que transcende a minha razão, transcende as minhas emoções, é uma coisa que só pode acontecer aqui dentro através da fé. Quando eu e você expressamos a fé genuína de crer no poder de Deus, eu entendo que os meus pecados que liberavam autorizações, escritas de dívida, ordens contra a minha vida, as quais eram negativas, de influência prejudicial contra a minha vida, Jesus cancelou tudo isso, todas essas ordens que eram prejudiciais a meu e a teu respeito. Jesus cancelou. Isso é poder de Deus. Diga, poder de Deus. Deus cancelou através da obra de Jesus. O que mais que Ele fez? Vamos continuar lendo. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus removeu, Ele retirou a acusação do mundo espiritual contra a minha vida e contra a tua vida, quando Ele aceitou estar sendo crucificado lá na cruz. Ele removeu inteiramente toda acusação e encravou, ou seja, elas perderam a força, elas não têm mais direito algum, não há quem se faça cobrar aquilo que já está resolvido, liquidado, pago. A escrita de dívida foi aniquilada, cancelada, anulada. Jesus fez isso. De que forma? Versículo 15: despojando, e aqui entra no mundo espiritual as hierarquias espirituais, principados, potestades, forças espirituais, dominadores, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Olha a importância, a força do poder da crucificação. Como é importante eu e você entendermos isso, porque Jesus te deu uma nova aliança, perdoou os seus pecados, cancelou todas as dívidas, as ordens que eram contra as nossas vidas foram encravadas, removidas do mundo espiritual e encravadas na cruz. O que mais que Jesus fez? Jesus, pelo poder da crucificação, despojou. Sabe o que significa despojar? Retirou. Despojar. Todos aqueles que vencem uma guerra, era assim antigamente, ainda o é até hoje. Quando alguém vence ou trem, ele conquista direitos, despojos da guerra. Jesus despojou principados, potestades, dominadores, forças espirituais, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando, reinando, ganhando, obtendo a vitória na obra da cruz.
Foi isso que Jesus fez na obra da cruz, por mim e por você. Como é importante nós entendermos isso para termos o direito. Se você não entender essa obra, você não consegue entender o seu direito como filho de Deus, nascido em Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus, para viver essa liberdade, porque na verdade é isso que aconteceu. Entenda que a obra da cruz tem uma interferência monstruosa na sua vida. Ela te leva à liberdade, ela te leva à libertação. É o poder da cruz que opera libertação nas nossas vidas. Como é importante eu e você entendermos isso, porque é a mais simples e a mais pura expressão da manifestação do poder de Deus. E eu quero ouvir um amém. Amém? É a expressão pura e simples do poder. O que aconteceu quando a crucificação se cumpriu? O que aconteceu quando Jesus entregou o seu Espírito na crucificação, na obra da crucificação, para o Pai, que o enviou para cumprir este propósito? Ele entrega o Espírito dele a Deus Pai e diz: está consumado. Nesse mesmo instante, o véu foi rasgado. Olha a manifestação do poder da cruz, olha a força do poder da cruz. Eu quero que você entenda isso. Por isso eu quero te convidar a abrir a palavra no livro de Mateus. Volta lá para Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler o verso 51. Mateus 27, verso 50. Vamos ler os 50 e os 51 para entendermos. Mateus 27, 50 e 51. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu Espírito para Deus Pai. Ele disse: está feito, tudo feito, está consumado, feito está. O que aconteceu nesse momento? Verso 51. Eis que o véu é um movimento simultâneo, e a igreja precisa entender isso, você precisa entender isso. Ao mesmo tempo, simultaneamente, o véu do santuário se rasgou em duas partes. Fala duas partes. Foi inteirinho, do alto ao baixo. Em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mas o que quer dizer isso? Quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai e expirou, morreu, o seu Espírito saiu daquele corpo, o corpo morre, o véu do santuário foi rasgado, o poder de Deus se manifestou de tal forma que aquele véu que tinha 10 centímetros de espessura, mais ou menos, se rompeu, se rasgou de cima embaixo. O que significa isso? O poder da cruz trouxe liberdade para a igreja, intimidade, acesso livre a todo tempo a Deus Pai. O véu separava Deus do homem, da igreja. Somente alguns sacerdotes passavam por aquele véu, ou por detrás daquele véu, para ter momentos com Deus. Depois de Jesus, depois da morte, da crucificação, pelo poder da obra da cruz, o véu se rompeu, se dividiu, se rasgou de cima e embaixo. Significa que não ficou nada para trás. A obra foi completa, perfeita. O véu se rasgou de cima e embaixo em duas partes, todinho. Jesus então passa, entrega esta conquista à igreja, o direito do livre acesso ao Pai, o direito que antes o homem não tinha. Ele dá esse acesso, essa liberdade, essa libertação na minha e na tua vida. Quantos dizem amém? Como é importante você entender que a cruz é o poder de Deus se manifestando para libertar o homem
a igreja de um processo de morte, de equívoco, de engano, de erro. E o mais importante é eu e você entendermos esse poder e usufruirmos disso. Porque de que adianta eu conhecer se eu não usufruir? Ou como eu vou poder usufruir desse meu direito, desse acesso a Deus, se eu não conhecer essa parte, se eu não passar pela cruz? Como é importante o homem, eu e você, termos esse entendimento. Eu queria chamar o louvor para subir aqui, nós vamos terminar a palavra, mas eu não posso deixar de expressar que o poder da cruz tem uma interferência total, genuína, poderosa na minha e na tua vida. Eu e você nada podemos fazer sem que esse processo se cumpra, sem que eu e você tenhamos esse entendimento. Por isso que Paulo diz que aos olhos humanos parece loucura, parece uma coisa totalmente fora de órbita, chega a passar por bobagem, besteira. Pessoas que se tornaram então fanáticas, falam tanto da obra da cruz, da crucificação, de Jesus. E eu quero te dizer, se você não entender tudo isso, se você não entender esta obra, talvez você não consiga viver a liberdade que Jesus veio entregar para a tua vida, aquilo que realmente Ele deseja fazer. Considerem 1 Coríntios, vou finalizar minha palavra com esse texto, diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Perceba que para Deus, na ótica de Deus, tudo isso não é importante. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que pensam que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A verdade, irmãos, é o seguinte: eu e você não somos nada se nós não conhecermos o poder da cruz, o poder e a interferência que isso tem a ver com a minha vida e com a tua. Por isso que Paulo diz: é loucura para os homens, é loucura aos olhos humanos, porque na cruz eu e você conquistamos liberdade, libertação, saúde, paz, alegria, amor, bondade, benignidade, paz, prosperidade. O homem é transformado ao passar pela obra da cruz, ao ter o entendimento, a compreensão na dimensão, na altura, na largura, na profundidade daquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. O homem passa a ser um novo homem, regenerado, sem as acusações do passado, porque o poder da cruz já anularam todas as acusações. A força do pecado já não existe mais quando você faz a opção para andar em Cristo Jesus. Na verdade, Jesus nos deu tudo isso. E se eu e você tentarmos entender isso na razão humana, na ótica humana, nós realmente vamos achar tudo isso uma grande loucura, uma grande doidura. Mas eu quero dizer, não é não. Loucura é para aqueles que não conhecem, mas não para nós que fomos chamados para envergonhar os sábios, os fortes, aqueles que se acham poderosos e são revestidos de nada. Que você possa entender isso e que você possa entender o quanto você precisa permitir Deus tomar o lugar dele na tua vida, na tua casa, na tua família. Como é importante você entender e permitir Deus tomar o lugar dele no seu coração, na sua intimidade. Como é importante você ter essa expressão de vida em nome de Jesus. Eu vou orar para que isso aconteça a partir de hoje, para que eu e você possamos entender
genuinamente o poder da obra da cruz e vivermos isso genuinamente todos os dias, até mesmo porque estamos vivendo dias ruins, e são exatamente nesses momentos que nós precisamos deixar que a manifestação do poder de Deus possa nos conduzir, nos dirigir, nos levar às melhores escolhas, às melhores decisões. Vem, eu te convido, vem, deixa Ele tomar tua vida, teu coração, e lugar dele, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Deus, em nome de Jesus nós oramos para que os corações sejam abertos, ó Deus, pela força da tua palavra, pela unção da tua palavra, pelo poder da crucificação e pelo poder da obra da cruz. Manifesta, Senhor, o teu reino, o teu governo no nosso meio, porque nessa noite nós abrimos os nossos corações e nós o recebemos, nós o reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Escreve, Senhor, cada nome no livro da vida, nos dando a vida eterna, em nome de Jesus. A minha oração é para que você em casa, onde você estiver, você consiga fazer essa oração e você consiga dar a Ele o lugar que Ele precisa estar, que é o teu coração, a tua casa, a tua vida, a tua morada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. parceiros de Deus, você que tem sido fiel às suas ofertas, tem nos trazido, tem nos enviado, tem feito os seus depósitos, as suas remessas de ofertas, de gratidão, seus dízimos que representam a sua aliança de fidelidade, de cumplicidade com o reino de Deus. Quero te agradecer e quero orar abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Por isso, se coloque de pé onde você estiver, apresente ainda o seu envelope se ele estiver aí com você. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos os dízimos, as ofertas da tua casa. Apresentamos, ó Deus, o projeto Parceiros de Deus, que contribui, Senhor, com as obras sociais da tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, com as creches, os asilos, todas as obras que realizamos, não é na força do homem, mas é pelo teu poder, Pai. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, todos aqueles que têm nos ajudado, ó Deus, nessas obras, que têm aceitado os desafios, ó Deus, de se tornarem homens e mulheres de Deus, fiéis, obedientes ao poder da tua palavra.
multiplicação, trazendo os seus dízimos, suas ofertas. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja em cada casa, em cada lar, em cada família. Guarda-nos debaixo do teu sangue. Cobre, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã. Ó Deus, em nome de Jesus, renova a aliança da fidelidade, da cumplicidade, do amor. Ó Deus, em nome de Jesus, e nos dá, Senhor, a tua paz. Que possamos ter uma semana abençoada, porque consagramos, ó Deus, as nossas vidas ao Senhor. Dá-nos, ó Pai, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Livra-nos de todo mal, de toda peste. Livra-nos, ó Deus, de toda complicação desse mundo. Ó Deus, e dá-nos a tua paz, a tua graça e a vida eterna, em nome de Jesus.